Olá a todos, sou o Fernando, aluno do curso de História da UF Campus Pontal. Estou aqui com os meus amigos Tásio e Gustavo. Nós estamos com um projeto a respeito da Catedral de São José de Tuiutaba. O nosso projeto visa contar essa história para vocês que seguem a Catedral, que conhecer um pouco da história da cidade a partir da Igreja de São José. Sim, nós vamos buscar mostrar toda a história da nossa cidade, através da catedral, como tudo começou aqui, mostrando todos os aspectos religiosos, históricos, sociais, culturais presentes nela, né, de toda a importância dela, principalmente para o município de Tuiutaba. A gente vamos contar com a participação, né, do coordenador do MUSAI, o Luciano, que vai nos contar, né, todos esses aspectos históricos. Nós vamos contar com a participação do pároco da catedral, o padre Luiz Fabiano, que vai nos falar sobre, vai nos mostrar a catedral, a gente vai conhecer os significados, tudo presente nisso, né? Esse nosso podcast está recheado de informações, então um trabalho bem documentário, então espero que vocês gostem. A gente convida vocês a assistirem o vídeo. Vamos lá! Olá, gente. Meu nome é Gustavo, sou aluno da UFO, do Campus Pontal de Tuiutaba, do curso de História, né? E estamos aqui para poder, né, conhecer a parte internamente, né, da catedral, poder ver como ela é, conhecer toda a parte interna dela. E para apresentá-la para a gente, estamos aqui com o padre Luiz Fabiano, né? Bom dia, padre. Bom dia para todos. Então, eu sou o padre Luiz Fabiano, sou pároco aqui da Catedral de São José. Quem trabalha comigo aqui é o padre Vicente, que é o nosso vigário paroquial. Então, se o senhor puder ir apresentando para a gente a parte interna, toda a questão, cada parte, né, dentro da igreja, os nomes, significados, para o pessoal entender, né, para quem não entende, quem não conhece a catedral também conhecer. Não? Certo. Então, aqui é o que nós chamamos de hall de entrada, né? Quando a gente entra na igreja, existe o hall de entrada, né? É esse lugar onde a gente tem o primeiro contato com a casa de Deus, né? Então, aqui se chama hall de entrada. Esse espaço aqui, geralmente, fica aberto durante o dia para as pessoas virem aqui, rezar, fazer as suas orações. Por isso que aqui, ali tem um crucificado com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, porque é nesse lugar que as pessoas realizam aqui o seu momento de oração, o seu momento de devoção. E aí entramos aqui para a nossa igreja, nessa parte que nós chamamos então de nave, né? Esse espaço onde fica o povo, onde fica a Assembleia, o povo de Deus, a gente chama de nave. Não é a nave espacial, né? Mas é a nave no sentido do lugar onde fica o povo. Onde nós temos essas colunas aqui na lateral, nós chamamos de átrio, porque antigamente nas igrejas que eram construídas, era um lugar por onde as pessoas passavam, entravam, saíam, se movimentavam. Então, nas laterais é o que nós chamamos de átrio. E aqui é o corredor central, né? O corredor central da igreja. Então, aqui na catedral, nós temos os altares laterais, que é uma marca, né, dos tempos antigos, das igrejas que foram construídas primeiro, os altares laterais. Porque antes do Concílio Vaticano II, né, cada padre rezava a sua missa no altar lateral. Então nós temos aqui várias imagens, né? Vocês vão poder ver aqui os altares laterais. Nós temos 4 altares laterais, 5 com o que está com as imagens que nós usamos na Semana Santa, que é a Nossa Senhora das Dores, Nosso Senhor dos Passos e a imagem do Senhor Morto. Então aqui estão os altares laterais, né? E mais esse tem as imagens que nós usamos na Semana Santa.
Ali à frente nós temos também 2 altares laterais. Você pode chegar aqui mais perto para poder ver melhor. Esse altar lateral aqui é onde fica o sacrário, né? Onde está a presença real de Jesus na Eucaristia. Então, por isso que tem aquela luz na cor vermelha, para sinalizar que aqui está Jesus Cristo, né? Presente no Santíssimo Sacramento do altar. Então, aqui é o altar onde está o sacrário, né? Então, diante do sacrário, a gente sempre faz um gesto que se chama genuflexão, que é dobrar o joelho direito até o chão, reconhecendo a presença de Jesus aqui na Eucaristia. Aí nós temos aqui o presbitério, onde fica o altar principal. Aquele altar que está lá atrás, com Cristo crucificado, acompanhado dos anjos, é o que nós chamamos de altar mor. Ou seja, as igrejas antigas tinham o altar mor, que é justamente o altar principal, né? É muito bonito o nosso altar, né? Nós contemplamos a beleza do altar da Catedral São José, né? Muitos vêm aqui para tirar foto, registrar, porque é de fato muito bonito. Esse altar aqui, esta mesa que está aqui, esse lugar se chama presbitério, né? Porque presbitério vem da palavra presbítero. Quem é o presbítero é o padre, né? Então, o presbitério é o lugar onde o padre fica para celebrar a missa, né? Então, aqui está o altar e a estante da palavra, o lugar onde é anunciada a palavra de Deus, e o altar aqui onde o pão e o vinho se tornam o corpo e sangue de Cristo, né? Por isso é o altar da Eucaristia. Aí nós temos aqui o outro altar lateral aqui da frente, que é o altar de Nossa Senhora das Graças, né? A devoção à Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa. Então nesse altar aqui fica a imagem de Nossa Senhora, para a gente poder manifestar a nossa devoção àquela que é a Mãe de Deus e Nossa. O padroeiro da catedral é São José, né? Então, em 1862 foi construída a capela, a igreja dedicada a São José, que depois tornou-se a igreja matriz aqui de Ituiutaba. Por isso que nós temos aqui a imagem bem grande de São José, que é justamente o padroeiro da nossa igreja catedral, São José, esposo da Virgem Maria e o pai adotivo de Jesus. E aqui em Ituiutaba, o nosso povo tem uma grande devoção a São José. Um detalhe importante, interessante, que além dessa imagem de São José que nós temos aqui, pode me acompanhar por favor, nós temos também a imagem de São José dormindo, que é uma devoção muito forte e muito bonita. Por quê? Pela história bíblica, São José foi avisado em sonho para fugir de Herodes, porque Herodes queria matar o menino Jesus. Então aqui nós temos também a imagem de São José dormindo, que é uma devoção muito bonita, para lembrar justamente esse fato bíblico, que José foi avisado em sonho para receber a Virgem Maria como esposa, porque ela seria a mãe do Filho de Deus, e depois foi avisado em sonho também para fugir da fúria de Herodes, que queria matar o menino Deus, né? Sim, sim, realmente, assim, tudo que a gente pode ver, né, que a catedral tem uma arquitetura riquíssima, né, de muitos anos. Sim. Toda a estrutura da igreja, né, assim, é uma arquitetura bem mais clássica, né, pelo que a gente pode ver. Muito... Isso, então nós temos aqui muitas imagens, né, muitos símbolos. Temos também o que as igrejas antigas têm, o confessionário. Pode me acompanhar aqui, por favor. Aqui nós temos 4 confessionários, porque antigamente o padre ouvia as confissões naquela parte interior e a pessoa, o penitente, ficava aqui do lado de fora, não via o rosto do padre e nem o padre via o rosto do penitente, né? Então antigamente
Era assim. Então aqui na catedral ainda se conserva isso. Nós temos 4 lugares como esse aqui, né? 4 confessionários, né? Que hoje em dia não se usa mais, porque hoje em dia nós olhamos, a pessoa tem que ver o padre ver o penitente. Mas antigamente se usava também o confessionário. Algo que eu acho importante também dizer é o que significa a palavra catedral, né? É importante dizer isso também. Da onde vem a palavra catedral? Porque aqui em Ituiutaba nós temos 12 paróquias, né? Nos bairros, nas regiões, nós temos as paróquias com as suas devidas comunidades. E por que que aqui a paróquia São José, que é a paróquia principal da cidade, é chamada de catedral? Porque a palavra catedral vem de cátedra, do latim, que significa cadeira. Então, cátedra é a cadeira do bispo. O bispo é aquele que governa a diocese, né? Que está à frente da diocese, que tem as várias paróquias, não só aqui em Ituiutaba, mas também nas cidades da região. E por isso que recebe o nome catedral, porque na catedral está a cátedra, isto é, a cadeira do bispo, o lugar de onde o bispo governa a diocese. Então nós chamamos a catedral de igreja mãe. Por quê? Porque ela é a mãe de todas as paróquias da nossa diocese, né? E porque aqui está o bispo. Então nós somos em 2 padres que trabalhamos aqui, conforme eu disse, Padre Vicente e eu, mas o bispo que está aqui, porque a catedral é a igreja do bispo, e por isso a catedral é a igreja mãe da nossa diocese, é a igreja mãe de Ituiutaba. Sim, é a igreja que comanda a diocese, no caso, né? Isso. E no caso também, já que o senhor tocou no assunto, seria interessante, né? Essa questão da gente, você poder explicar, nessa questão dos templos católicos, né? Da questão da hierarquia, que começa com capela, né? Aí vai para a paróquia, tem a basílica, o santuário. Você poderia explicar as diferenças para a gente? Sim. Então, geralmente existem as capelas, né? Que depois são elevadas à paróquia. A paróquia é formada por um território, né? O que chamamos de território paroquial, né? Onde aquela comunidade que foi formada, ela tem um pároco. E o povo são os paroquianos, né? E conforme eu disse também, aqui em Ituiutaba nós temos 12 paróquias, né? Aqui em Ituiutaba nós temos também 2 santuários, que é o Santuário Nossa Senhora Aparecida no bairro Natal e o Santuário Nossa Senhora da Abadia. Qual que é a diferença? Porque o santuário é um lugar de peregrinação. Então, como o nosso povo é muito devoto de Nossa Senhora Aparecida e também muito devoto de Nossa Senhora da Abadia, sobretudo aqui no Triângulo Mineiro, então o santuário recebe esse nome porque é um lugar de peregrinação, um lugar onde as pessoas vão para manifestar a sua devoção, e por isso recebe o nome de santuário. E as paróquias recebem esse nome paróquia porque é o lugar, é a igreja paroquial onde tem um pároco que ali exerce o seu ministério com a comunidade, né? Então a diferença aqui em Ituiutaba são essas 3. Nós temos a catedral, os 2 santuários e as paróquias, né? E além disso tem várias capelas nos bairros aqui de Ituiutaba. Nós temos várias capelas também, né? Que ainda são comunidades e que podem vir a ser um dia, quem sabe, uma paróquia. Mas até então são sempre comunidades que estão vinculadas a alguma paróquia, a determinada paróquia no território mais próximo, né? Sim, sim. Ótimo. Muito obrigado pela explicação. Bom, então, continuando, né, padre, a gente queria saber, né, do senhor, a opinião do senhor sobre a catedral, né, a importância dela para Ituiutaba, né, nos aspectos religioso, histórico, cultural, nesse sentido, sabe? A opinião do senhor. A catedral é uma igreja muito querida pelo nosso povo tijucano, né? Principalmente no aspecto histórico e cultural, também o religioso, claro, mas porque essa igreja foi construída em 1862 e ela tinha 2 imponentes torres na parte externa. Tinham 2 torres. Em 1938 houve um incêndio,
né? E com esse incêndio, uma das torres foi destruída e permanece só uma torre. E lá na frente da catedral, se vocês observarem, tem duas imagens nos vidros, lá na parte de fora, que é justamente a imagem de São José e de São Pedro, que são as duas imagens que permaneceram intactas depois do incêndio em 1938. Então, por isso que a catedral tem toda essa história para o povo, né? E a devoção que o nosso povo tem a São José, né? Sobretudo os fazendeiros, agricultores, pecuaristas têm muita devoção com São José, né? Então, desse modo, essa igreja é especial e é querida pelo nosso povo. Então, muitas pessoas gostam de casar aqui nessa igreja, acontecem muitos casamentos, batizados, pela beleza da igreja, por ser também um patrimônio cultural do nosso município, assim considerada, né? Pela beleza dela, pela arquitetura. Então, tudo isso traz um significado muito grande, né? E faz com que essa igreja seja, de fato, muito especial para muitas pessoas, né? Sim, as pessoas vêm aqui, né, para cultivar a sua fé, vêm aqui para selar os laços, né, como no casamento o senhor falou, né, por todo o aspecto, né, arquitetônico, né, artístico. Realmente a gente vê, né, a grande importância que ela tem para a nossa cidade, né? Que nem a gente estava vendo lá, parece que tem uns 2 pontinhos que são marco zero quando iniciou, não foi? Isso, E assim, a beleza também dos vitrais, né? Vocês podem observar os vitrais, que todos eles trazem um desenho, uma cena bíblica, então assim, algo muito bonito também. Por exemplo, aquele vitral que está lá em casamento de Nossa Senhora com São José, né? É uma cena muito bonita, um vitral muito bonito. Por isso que toda essa parte arquitetônica traz um significado muito bonito, muito especial, né? Realmente. Então, a gente espera que vocês tenham gostado, né, gente, de ter conhecido, ter visto, né, a importância, a beleza da nossa Catedral São José. E é isso aí, muito obrigado, né? A gente gostaria de agradecer também o padre pelo tempo de apresentar a igreja para a gente e a todos vocês que estão assistindo o vídeo. Muito bem, eu agradeço também a oportunidade, né, e sempre à disposição, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Te Deum laudamus, et Dominum confitemur, te eternum Patrem, omnis terra veneratum, tibi omnes angeli, tibi celi et universi potestates. Eu estou aqui com o Luciano, eu pedi para ele se apresentar para a gente. Luciano, você trabalha com o que aqui no Museu? Aqui no museu eu sou coordenador do museu, organizo toda essa parte de acervo, de organização e também trabalho com a parte de patrimônio histórico, cultural aqui na cidade, organizando essa questão de tombamento, inventário, registro, né? Então toda essa parte de patrimônio a gente mexe com ela. Certo. Então a gente está aqui, gente, da curso de História da UF, a gente vai falar sobre o nosso projeto, que é a História da Catedral São José. Luciano, o que seria patrimônio histórico? O patrimônio histórico é tudo aquilo que tem um valor histórico para uma comunidade, para uma sociedade, é um conjunto de bens culturais, na verdade, tanto material como imaterial, então, naturais também, então é um conjunto de bens que marcam aquela região, aquele local, que caracteriza aquele local. O patrimônio é isso, é igual, por exemplo, nós temos o nosso patrimônio, que é o quê? Os nossos imóveis, nossas roupas, nossas coisas. Agora, o patrimônio cultural de uma comunidade, de uma sociedade, é um conjunto de coisas que valorizam a nossa história, a nossa memória, a nossa tradição, cultura. Então, tudo isso forma o patrimônio cultural, porque o pessoal acha que o patrimônio cultural, às vezes, é só prédio. Não, mas tem as lendas, nós temos as festas, né? Nós temos as culturas tradicionais, como capoeira, folia de reis, entre outras coisas. E
E a catedral, ela se encaixa em qual tipo de cultura? A Catedral de São José, além dela ser, né, por ela ser uma questão religiosa, ela é um patrimônio cultural, né, imóvel, né, na verdade ele é material, né, que conta a história religiosa da nossa região, da nossa cidade. Ela é um marco importante, que a Catedral de São José ela tem muito, ela tem mais de 100 anos que ela existe aqui no nosso município. Então é uma coisa marcante, porque você pode ver que em Minas Gerais, toda cidade do interior, ela caracteriza por quê? Por uma igreja, né, católica e uma praça. Então faz parte da história do nosso município. Por exemplo, o primeiro nome de Tuiutaba, né, foi Arraial de São José no Tijuco, devido ao dia de São José e a catedral. Então, em relação a esse calendário litúrgico, esses rituais da igreja, eles são considerados cultura material ou adentro da cultura imaterial? Ó, essas coisas, ritos, essas coisas são imaterial. Porque o imaterial é a forma de fazer, a forma de realizar como é feito aquele rito, como que ele é elaborado, como a maneira que ele faz é característica. Então acaba sendo imaterial. Qual é a situação da igreja atualmente? Ó, hoje ela é inventariada, né? Que inventário é uma forma de proteção. A primeira, e quando você vai fazer o inventário, você tem imóvel, você faz o inventário tudo que você tem, para depois você passar para alguém ou fazer alguma coisa. E no patrimônio, no inventário, você faz o inventário dos bens da cidade para ver o que tem possibilidade de ser tombado, de ser preservado. A catedral ele tem um potencial muito grande para ser tombado como patrimônio histórico, sabe? Mas ele é só inventariado por enquanto. Em relação às reformas da igreja, como funciona para preservar a história que envolve ela? Ó, todo bem, dependendo da igreja, da Catedral de São José, todo bem inventariado, registrado ou tombado, para ele ser reformado, para ele ter alguma coisa, ele tem que passar pelo Conselho de Patrimônio. Ele tem que enviar o projeto daquela reforma para ver se a reforma ou a construção que for feita não vai impactar no bem inventariado ou tombado, igual da igreja. Eles fizeram algumas reformas, tem que ver se não vai mudar a característica da igreja. E se mudar, não pode. A obra pode ser embargada, pode pagar multa. Então, toda obra que vai fazer na igreja, eles têm que ter autorização do Conselho de Patrimônio para que eles possam fazer, porque eles não podem descaracterizar a igreja, eles têm que manter ela como ela é. Fazer alguma mudança de cor, alguma coisa, tudo bem, mas não pode tirar a parte principal que caracteriza a igreja. Bom, eu sou o Fernando, aluno do curso de História da UFO Campus Pontal. Estou aqui hoje com meu amigo coordenador do MUSAI, Luciano Barbosa. Nosso projeto a respeito da Catedral da Diocese de Tuiutaba, a Igreja Matriz, nós estamos muito envolvidos na história dela, pois ela é um marco para Tuiutaba, essa igreja, onde apresenta o marco inicial de Tuiutaba, o famoso ponto zero, onde a cidade se iniciou. Porque no início, lá em 1832, o padre Antônio Dias de Gouveia fundou uma capela em torno do povoado de São José do Tijuco, que deu origem a Tuiutaba. Portanto, vou fazer alguns questionamentos aqui para o meu amigo Luciano, coordenador do MUSAI, a respeito da tamanha importância que essa igreja tem para Tuiutaba. Luciano, bom dia. Bom dia. A respeito da Igreja Matriz, a importância dela para Tuiutaba, para você, como você enxerga tamanha importância dessa igreja para a nossa cidade? Ela foi muito importante por quê? Porque foi onde a cidade realmente, como você disse, a cidade começou naquele local, né, naquele lugar. Eles falam que é entre os dois rios, né, que era o córrego de Pirapitinga e o córrego de São José, que era onde a cidade começou a desenvolver. E a igreja, naquela época, ela tinha um poder muito grande. Então, ela
contribuiu para o desenvolvimento do povoado de São José do Tijuco naquela época. Tudo cresceu em torno da igreja, da Catedral de São José. A cidade começou ali, ela foi desenvolvendo. Então, ela foi um marco muito importante, porque, igual o padre Antônio Dias, igual o padre Cônigo Ângelo também, foram figuras que contribuíam para o desenvolvimento da nossa cidade. Fundaram escolas, fundaram outras instituições, né? Então a igreja, essa igreja principal, ela é muito importante para que a cidade desenvolvesse, crescesse no momento. E isso que o amigo falou aqui é a pura verdade, pois a fé e a igreja influencia as pessoas desde os tempos medievais, não é isso? É algo de extrema importância. E a respeito da história da Igreja Matriz, a gente separou algumas informações aqui, que a paróquia de São José do Tijuco, ela tinha sido criada em 1839, mas a criação da paróquia só se efetivou em novembro de 1866, pela lei provincial número 472. A Igreja Matriz mesmo foi concluída em 1862. E um tópico muito importante de ser discutido aqui é a respeito do incêndio que houve na Igreja Matriz de São José no ano de 1938, a qual perderam móveis, tabernáculos e etc. A respeito do incêndio que houve na igreja, meu amigo, o que vocês têm de informação aqui no Musai, tiveram acesso a documentos, as fontes históricas a respeito do incêndio? Na verdade, existem várias teorias e também algumas documentações sobre esse incêndio. Ninguém sabe dizer realmente qual foi o motivo do incêndio, se foi alguém que colocou fogo, se foi uma vela que queimou, alguma coisa aconteceu. Mas a gente tem algumas informações que ele pode ter sido criminoso, o incêndio, por quê? Porque naquela época não existia cartórios de documentos, de registro de pessoas, tudo era guardado na igreja. A igreja que guardava toda a documentação de registro de imóveis, registro de pessoas, era na igreja. Então eles falam que a igreja pode ter pegado fogo, ter colocado fogo para queimar alguns documentos, para tomar terras de outros. Então tem essas teorias também, e algumas informações que a gente for pensar, tem uma certa lógica. Também existe também lendas, né? Sobre a Catedral de São José. Até eles falam que o corpo seco colocou fogo na Catedral de São José, tem isso também, tem essa história também. Então, assim, tem muita coisa ali. A gente sabe que esse incêndio foi marcante para a nossa cidade, porque foi um acontecimento, uma coisa que ninguém esperava, não existia bombeiro, as pessoas tiveram que juntar baldes para apagar o fogo. E a gente sabe que a única coisa que sobrou no incêndio, na verdade, foram as duas torres, né? Os dois santos que estavam nas torres lá em cima, que é São Pedro e São José. O restante praticamente virou ruína. E a outra igreja que a gente sabe demorou quase 20 anos para construir outra igreja. Ela ficou pronta em 56, a que a gente conhece hoje. A gente conhece hoje, na verdade. E eu acho que a gente separou algumas informações aqui, como a gente tinha dito aqui, o incêndio foi em novembro de 1938. As ruínas que sobraram do incêndio, não é isso? Foram demolidas no ano seguinte, 1939, no ano em que foi lançada a pedra fundamental. Demorou muito por quê? Porque como foram os fazendeiros da época, mas alguns padres se juntaram para fazer reconstruir a igreja de novo. Só que como Pintada era uma cidade muito pequena, uma cidade que não tinha quase tudo, teve que vir de fora. Então por isso que demorou tanto também, ele não ficava barato, né? Não ficava. Construção também. E a criação, a partir da criação da diocese, foi o quê? Foi em outubro de 1982. É que a gente não sabe, porque Pintada, antigamente, quando
começou a Catedral de São José, as igrejas, que a gente pertencia à Diocese de Uberaba. De Uberaba. Não era nem de Uberlândia, era de Uberaba a Diocese, né? Onde tinha o bispo, né? A gente não tinha o bispo aqui em Tilutaba. Então, a Diocese foi criada em 1982, né? Que foi criada a Diocese de Tilutaba. Ela passou a ser independente e passou a ter uma organização melhor. Antes não tinha, porque não tinha um seminário, não tinha nada. Então, só a partir de 82 começou-se a organizar tudo isso. E a partir disso a Igreja Matriz passou a condição de catedral, não é isso? Sim. E Mas toda igreja, quando ela se torna diocese, a igreja principal da cidade, que sempre toda cidade, ela tem um santo de devoção. Toda cidade tem. Aqui tem lugar que é Santa Terezinha, tem lugar que é Nossa Senhora da Badia, tem lugar que é São José, eles falam o patrono, né, da cidade, né, na verdade. Então aqui foi São José. Então toda cidade, que a igreja principal, do patrono da cidade que seja, né, ela passa a se tornar catedral. Ela é a igreja principal daquela cidade. E falando um pouco agora sobre a história da cidade em si, é bastante interessante a gente analisar que toda cidade, principalmente no interior, né, começa ao entorno de uma igreja, não é isso? Sim, se você andar aqui, principalmente em Minas Gerais, Minas Gerais ela tem uma característica muito grande. Toda cidadezinha do interior, se você chegar, o que você vai ver primeiro? Uma praça principal e uma igreja matriz. Sempre você vai ver isso na cidade. Então, todas as cidades do interior de Minas, principalmente, elas cresceram em torno das igrejas, porque a igreja católica ela tinha uma influência muito grande naquela época. E os padres, eles iam junto dos bandeirantes, fundando as igrejas, porque infelizmente também, gente, nós temos que falar, foi uma forma também de dominação, uma forma de catequizar as pessoas, de controlar, de tomar conta daquele lugar também. Eles usavam a fé, a religião também, para dominar aquele lugar também, controlar tudo aquilo ali. E foi importante, gente, tudo é importante, é válido. Se não fosse assim, a gente não tinha o que a gente tinha hoje também. Não tinha. E falando a respeito um pouco da história de Tilutaba em si, já teve vários nomes, não é isso? Arraial de São José do Tijuco, Distrito de São José, Vila Platina, não é isso? Uhum. É interessante analisar que os habitantes da região que habitavam aqui eram os povos ameríndios caiapós, não é isso? Sim, o que a gente tem, né, de referência é que foram eles que habitaram aqui primeiramente no nosso município. Eles falam quando, por volta de 1830, quando os fazendeiros começaram a chegar aqui, que foi Joaquim Antônio de Moraes, né, e José da Silva Ramos, quando eles chegaram aqui, eles falam que os índios foram expulsos, mataram vários índios naquela época e eles tomaram conta da nossa cidade. E Tilutaba, São José do Tijuco, por quê? Porque eles deram um rio de água suja, de terra, deram o nome de Rio Tijuco. E eles que eles falam que eles chegaram aqui no Rio de São José. Por isso que eles deram o nome de São José do Tijuco a Tilutaba. E, no entanto, a questão de Vila Platina, né, muita gente fala Vila Platina, porque Tilutaba significa população do Rio Tijuco, que é o nome indígena, que foi dado pelo senador Camilo Chaves. Ele que deu o nome da cidade de Tilutaba. Então, só que Tilutaba pertenceu ao município do Prata. Tilutaba era distrito do município do Prata até 1901. Depois de 1901, que Tilutaba passou, mas passou por isso que o prefeito foi o coronel Antônio Dias, foi o primeiro prefeito de Tilutaba, que ele veio do sul de Minas para cá. E também, o que acontece? Essa questão do Prata, né, quando Tilutaba passou municipal, que não passou a chamar de Tilutaba. Quando Tilutaba se tornou municipal política, ele chamava Vila Platina. Oficialmente, como Tilutaba, foi a partir de 1917. 1917. A 1901 já era emancipação política, que tem 122 anos, que conta a emancipação política, né? E Tilutaba faz 122 esse ano. Mas o nome de Tilutaba foi a partir de 1917. Era Vila Platina. Tem documentos, se você olhar, tem documentos que falam que é Vila Platina.
E é muito interessante isso que o Luciano está falando aqui. E a gente analisando a história, como ele falou aqui, dos desbravadores dessa região, como eu citou o exemplo de Joaquim Antônio de Moraes, não é isso? Algumas fontes históricas mostram que Joaquim Antônio de Moraes, ele pediu para que separassem uma parte de glebas para ele, para a construção da capela e do cemitério. Ou seja, os primeiros desbravadores já estavam interessados na questão da capela, da igreja, muito provavelmente já tinham sua fé firmada, não é isso? E é bastante interessante a gente analisar isso. E a igreja matriz é de extrema importância para a cidade. Principalmente eu participo no 6º ano do ensino fundamental 2 na minha escola. Normalmente ele já ensina, como foi o meu caso. A gente fez um trabalho na igreja matriz e o professor foi com a gente, principalmente na entrada. Ele falou assim: não, aqui ó, que onde vocês estão pisando foi onde iniciou a cidade. E eu tenho uma curiosidade sobre a igreja matriz. Não sei se quem vai lá, não tem os vitrais, aqueles vitrais que estão do lado, aqueles vitrais são doados por cada família aqui da cidade. Então, o nome das famílias que doaram aqueles vitrais. Aqueles vitrais, não é isso? A igreja lá. Então, o pessoal não girava em torno da igreja. Então, a comunidade também, ela ajudava muito a igreja também, eles participavam muito. Era a principal religião, né? A principal igreja da época. E a questão da fé é muito importante, pois o mundo está necessitando de mais fé, não é isso? É que nós estamos vivendo um momento muito difícil, um momento de transição, um momento de muitas coisas acontecendo, onde as pessoas precisam buscar mais Deus, precisam buscar mais paz, mais amor, respeitar mais umas outras, entender que cada um tem uma maneira de pensar diferente uma da outra, que a gente tem que respeitar. Se a gente não concorda, a gente tem que respeitar a opinião do outro, porque hoje a gente tem muito preconceito religioso, muito preconceito de raça, né, acontecendo por aí. A religião hoje, principalmente as religiões de matriz africana, são muito perseguidas. Isso é da cultura nossa, gente, faz parte da cultura afro. E o Brasil é uma mistura de raças. O Brasil foi construído de povos negros, índios, brancos, europeus, de todos os lugares a gente encontra aqui. E graças a Deus, apesar desses preconceitos, essa dificuldade, o nosso país é um país onde todas as religiões têm seu espaço. Todas as religiões convivem bem, no modo geral, em outros lugares não. Porque tem lugares que, se você entrar num bairro que é católico ou outro é evangélico, eles matam, eles perseguem. Então tem tudo isso. Então, graças a Deus, aí no nosso país, ainda há uma tolerância religiosa razoável. Acontecendo ontem, só para a gente falar, não só de religião, mas ontem, não sei se vocês viram no jornal ontem, um caso de racismo na Espanha, de um jogador de futebol. Né? E sério, uma coisa muito complicada. Então a gente tem que parar com isso, entender que todos nós somos iguais. E a história ela é construída pela gente, por cada um de nós. Então a gente precisa viver melhor para a gente construir um mundo melhor, para que amanhã o mundo esteja bem melhor. Cara, se continuar desse jeito, que futuro nós vamos ter? Né? As pessoas com tanta raiva, com tanto rancor no coração, com tanta coisa. Então a gente precisa ter mais empatia, mais respeito uns para com os outros, né? Valorizar mais as pessoas que estão ao nosso redor, porque a gente só valoriza as coisas só quando a gente perde. Quando acontece igual na história, às vezes tem uma pessoa que foi muito importante na história da cidade, algumas coisas, nunca foi valorizada. Eu vou falar uma coisa aqui, por exemplo. Muita gente não sabe o nome da praça da prefeitura. Eu não falo praça da prefeitura, mas a praça contemporânea, quem foi contemporâneo, se eu perguntar para muitas pessoas quem foi contemporâneo, ninguém sabe dizer quem foi ele. E foi um padre, foi muito importante na construção de Pirutaba também, no desenvolvimento da cidade. E as pessoas entenderem que há um Deus criador de tudo, que está ao lado delas, evita muitas coisas ruins acontecerem, não é isso? E eu falo muito assim, sabe, que nós temos que trazer
Jesus, Deus, para a nossa vida. Vivenciar os seus ensinamentos todos os dias. Não adianta ficar lembrando dele só em datas santas, no Natal ou na igreja, ficar falando, meu Deus, mas se você não muda aqui dentro, porque como Jesus diz, sujo não é o que entra, é o que sai, que está dentro do nosso coração, a raiva, o ódio. Então isso é o mais importante, a gente tem que trazer ele e vivenciar o seu exemplo. O que ele quer de nós? Amar o próximo como a si mesmo. Isso é o mais importante. Ele nos deu inteligência, nos deu tudo isso para a gente construir um mundo cada vez melhor. Para a gente construir um mundo onde tem mais facilidade. Mas a gente está usando o quê? Essa inteligência que ele nos deu para quê? Para matar. Nos deu para quê? Para matar as pessoas, para construir armas, bombas e entre outras coisas, em vez de fazer o bem. E é isso. E é bastante interessante a gente estudar sobre tudo isso que a gente está falando aqui hoje. Bom dia, meu nome é Gustavo, eu sou aluno da UFSC Bacharelado, Licenciatura. Estamos aqui com o Luciano, coordenador do museu. E, né, Luciano, sobre a questão desse quadro, né? Esse quadro ficou famoso pelo incêndio, né? Que nem a gente falou há pouco que houve na Catedral. A gente gostaria de saber se você quiser falar um pouco do evento de novo e também da questão da construção do quadro, né? Esse quadro, na verdade, ele foi pintado para o museu mesmo. A gente fez encomenda do pintor Antônio Carlos, um pintor que a gente pintava. A gente pintou porque a gente sabe que a Catedral de São Leandro falando, foi um marco, e esse incêndio foi um marco na cidade, uma coisa assim, né? Parou a cidade. Então, o que ele fez? Ele procurou reportagens, fotos, ele procurou saber a posição da lua, olhou um punhado de coisa para ver, para retratar mais realidade possível do incêndio da Catedral de São José. Então procurou vários detalhes para fazer essa pintura. Você pode ver que ela é bem detalhista, ela tem vários detalhes, mostra o fogo, como que foram as pessoas ali olhando, né? E pode ver que aqui ó, a gente não falou, né? A praça da prefeitura era dessa forma. Ela não tinha nada. Aqui tinha um jardim, então uma cerca, aqui tinha um jardim que ficava aberto só de domingo e dia de datas importantes. Não era aberto todo dia para as pessoas visitarem. Né? E esse cruzeiro aqui, ó, eles ficavam na porta da Catedral de São José, hoje ele está lá na Praça da Junqueira. Esse cruzeiro foi retirado do padre da época e pediu para levar esse cruzeiro para lá. E quando nós falamos agora mesmo sobre a catedral, que foi construída a catedral, o cemitério era no fundo da Catedral de São José. O cemitério era ali, o primeiro cemitério foi ali, o Rio Nacional, Bretas, naquela região ali, que era o cemitério cidade, depois que eles levaram lá para o São José lá em cima. Então ali foi o primeiro cemitério. Então tudo girava em torno da Catedral de São José. Né? Então o pintor que fez essa pintura, ele procurou ser o mais fiel possível ao fato que aconteceu em 1938, né? Que foi esse incêndio, que tem várias histórias por que pegou fogo. Né? Com certeza ele fez um trabalho bem detalhado, um trabalho histórico, texto, né? Pegou os documentos. Ele procurou todas as fontes para que retratasse mais fielmente esse incêndio. O quadro foi pintado em 2008, né? O quadro foi pintado em 2008, ele está aqui desde essa época, aqui no museu, que é o quadro que todo mundo fica impressionado com a realidade dele, né? Com o tipo que foi feita essa pintura. Realmente. Então, é isso, né? Falando especificamente sobre o quadro, né? A gente pegando todos os detalhes aqui com o Luciano, da pintura, de todo o processo, né? Eu queria agradecer a participação do Luciano nesse nosso podcast, né? E agradecer pelo tempo, pela dedicação dele ao nosso projeto. Eu agradeço, né? Que sejam muito bem-vindos, que o trabalho fique bom e sempre pode contar com a gente está aqui para isso. Obrigado, gente.